Bom dia, segundo ano. Bem, eu queria primeiro pedir desculpas a vocês porque eu estou atrasada com as correções das atividades do PET. E eu não tinha percebido isso até começar a gravar o vídeo hoje e verificar que eu não corrigi por causa do feriado que nós tivemos. Eu acabei não corrigindo a semana 2 também do PET com vocês. Então, neste vídeo, nós corrigiremos a semana 2, a semana 3 e a semana 4 do PET. As 3 semanas, tá? E aí, nós continuamos trabalhando nestas semanas do PET a respeito de literatura brasileira. Lembrando a vocês que nós não estamos estudando aquelas escolas literárias que nós estudamos no ano passado, né? Com a linha histórica, né? A linha do tempo, os acontecimentos históricos. Nós estamos estudando a literatura brasileira, mas de maneira contextualizada socialmente, mas não através de uma linha histórica, não através de uma sequência, né? Primeiro tal escola, depois outra determinada escola. Não é assim que o PET está propondo o estudo da literatura brasileira, ok? Então, vamos lá às atividades da semana 2, do PET 5, que nós vamos ter que corrigir agora, porque eu não havia me lembrado que não tinha corrigido. Vamos lá. Geralmente, a sinopse começa com o título, traz também o nome do autor, o tipo de texto e a ideia principal do texto. A sinopse é diferente de uma resenha, por exemplo, pois ela não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu. Lembram-se que nós estudamos a resenha e que na resenha, geralmente ao final do texto, o autor, ao fazer uma resenha de uma obra, coloca implicitamente, ou na maioria das vezes explicitamente mesmo, a sua opinião a respeito da pintura, do filme, da obra artística. Já a sinopse geralmente é aquela que nós encontramos atrás dos livros, atrás da capa dos filmes, que é apenas um resumo, né? Uma sintetização muito simples sobre o que acontece naquela história ou acontece naquela obra, tá? Então, vamos lá. Onde eu parei, Senhor Jesus? Ok. A sinopse é diferente de uma resenha, por exemplo, pois ela não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu. É formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor, muitas vezes parafraseadas. No contexto cinematográfico, uma sinopse é um resumo do argumento do filme, em que se reúnem os aspectos essenciais do enredo, sem qualquer referência técnica. Vamos às atividades, né? A semana 2 explicou pra gente rapidamente o que é uma sinopse e agora nós vamos para a realização das atividades. Bora lá! Para continuarmos nossa viagem pelo mundo da leitura e da escrita, vamos aprender conceitos que nos ajudam a entender partes desse todo tão interessante. Sinopse, resumo, paráfrase e spoiler. A sinopse é uma espécie de resumo. É mesmo uma síntese de uma obra literária, científica e outras. A sinopse é também chamada de sumário, pois pode ser uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original, lendo a sinopse de um livro, filme ou evento. E ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz. Então, a função da sinopse, quantas vezes nós deixamos de ler um livro ou deixamos de assistir a algum filme porque a sinopse não é atraente, né? Então, a função da sinopse
é, de fato, chamar a atenção para o conteúdo daquela obra, para que nós possamos consumi-la, tá? Uma das principais diferenças entre sinopse e resumo é que a sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor do texto ou obra em questão, o que não se verifica na maior parte das vezes no caso do resumo. Ele geralmente é escrito ou pelo próprio autor da obra ou pela editora, geralmente por quem está organizando o livro, né? Atividade 1. Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo de Um Apólogo de Machado de Assis é um resumo, uma sinopse ou uma resenha? Explique sua resposta. Vamos ler então esse trecho do texto Um Apólogo de Machado de Assis e veremos se é uma sinopse, uma resenha ou um resumo. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Coser, gente, nós temos dois verbos, coser. Nós temos coser, que vem de cozinhar, e nós temos coser, de costurar. Então, quando se fala coser aqui, é o verbo coser no sentido de costurar, tá? Você, esta agora é melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano. Vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas. Entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana. Para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha: então, senhora linha, ainda tema no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro,
até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile. A baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolcheando a linha para mofar a agulha, perguntou-lhe: Ora, agora diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o baile das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Machado de Assis, no livro Várias Histórias, obra completa de Machado de Assis, volume 2, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994. Mas o texto foi publicado originalmente em 1896. Vamos lá àquela pergunta 1. Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo de Um Apólogo de Machado de Assis é um resumo, uma sinopse ou uma resenha? Explique a sua resposta. Gente, este texto aqui, que está em azul, né? Que está no livro Várias Histórias de Machado de Assis, ele não é nenhuma dessas três coisas. Não sei o que aconteceu aqui. Ele é uma história, né? Ele é um conto machadiano, ele é um conto escrito por Machado de Assis. Ele não é uma resenha de alguém que está dando uma opinião a respeito desse texto. Ele não é uma sinopse escrita pelo autor para que o autor queira que as pessoas leiam seus textos. Isto é um conto original machadiano, um conto de Machado de Assis. Então, isto não é nenhuma das opções apresentadas aqui pela atividade 1, tá? Podem colocar aí que este é um trecho de um conto original de Machado de Assis. Um trecho não, é o conto original de Machado de Assis. Atividade 2. Para refletir, responder, guardar e apresentar posteriormente na escola suas respostas. Número 1. Qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Explique com suas palavras. Isso é uma resposta pessoal, mas eu vou ajudá-los com ela. Bom, o título do texto diz que ele é um apólogo, né? Eu não sei se foi com vocês. Sim, no início do ano eu levei para todas as turmas para iniciar aquela música Comida dos Titãs e um apólogo chamado A Águia e a Galinha. E aí eu lembrei para vocês que o apólogo ele é muito similar à fábula, porque animais ou seres inanimados ganham personalidades humanas, né? Há personificação nas fábulas, mas o apólogo ele geralmente não vem com uma moral escrita ao final, como costumeiramente as fábulas vêm, tá? Então, por que esse texto é um apólogo, né? O título dele apresentado lá na questão 1 é um apólogo. Por que este texto se chama um apólogo? Porque a agulha, a linha, o alfinete, eles são personificados, né? Vocês estudaram essa figura de linguagem com Dani. Eles ganham aspectos, sentimentos, pensamentos humanos.
assim como acontece nas fábulas, no gênero textual apólogo, isso também acontece. Então, é por isso que o título dele é um apólogo. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Se tiverem, pode me perguntar. Vamos lá, questão de número 2. O que a agulha falou para o novelo de linha no texto em destaque inicialmente? Bom, ela falou lá no início do texto, a agulha falou, perguntou por que ela estava tão cheia de si, né? Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Então, assim, a agulha, ela começa a cutucar o novelo de linha, dizendo que ela é que era importante, porque ela abre caminhos, né? Porque ela abre caminhos pelos quais a linha passaria. E aí a gente viu que no final da história as coisas não são bem assim. E olha que vem uma lição muito interessante através de um professor aí, né? A gente anda abrindo caminho para muita gente. Então, inicialmente, a agulha falou para o novelo de linha, na verdade, perguntou para o novelo de linha o que ela estava se achando aí, enrolada, guardada, né? Desdenhou do novelo de linha. 3. Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? Bom, no texto que nós lemos de Machado de Assis, a discussão ela gira em torno de quem é mais importante. A agulha que abre caminhos no tecido ou a linha que junta o tecido, que faz com que a roupa seja feita. Então, a discussão ela gira em torno, o texto inteiro ela gira em torno desta discussão, dessa rinha, desta conversa invejosa entre a linha e a agulha para ver quem é mais importante, tá? No texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado? O papel desempenhado pela agulha é abrir caminhos para que a linha passe, né? É abrir caminhos para que a linha passe nesses buracos abertos pela agulha e forme a construção da roupa, do vestido, neste caso da baronesa, né? No texto em destaque, a agulha e a linha, qual o papel exercido pela linha? O papel exercido pela linha, essas perguntas são muito fáceis, gente. O papel exercido pela linha é de juntar um tecido ao outro, ou uma parte do tecido ao outro, e dar forma à roupa, neste caso específico da baronesa, tá? Número 6. O que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? Quando a agulha ficou nervosa, ela começou a dizer que a costureira só se importava com ela, que era a agulha que estava ali entre os dedos da costureira, né? Que era ela que ficava ali mais tempo sendo utilizada pela costureira. É isso que ela fala quando ela ficou nervosa. Me desculpem não voltar tanto assim no texto, mas é que algumas respostas, quando a gente leu, elas estão bem óbvias, tá? Então, vamos lá. O que o novelo falou para a agulha no final da história que estamos analisando? Ela falou que no final das contas a agulha voltaria para a caixinha, voltaria a ficar ali, né, encostada, enquanto ela, a linha que juntou um tecido ao outro, iria para o baile com a baronesa, dançaria com homens importantes, estaria lá juntamente com a baronesa, exibindo toda a beleza de sua construção, que era o vestido. Então, foi isso que ela disse ao final da história, né? O novelo falou. Ela não, né? Eu falo a linha, mas é o novelo. Qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro que foi além de seu tempo? Sim, e nós veremos agora na semana 3. Machado de Assis era um homem negro. Machado de Assis não é branco. A história, por ele ter sido, né, o dono da primeira cadeira da Academia Brasileira de Letras, por ele ter sido
um romancista, um escritor, né, um contista e cronista muito importante. Não era admitido pela sociedade que um homem negro aparecesse em livros. Então, ele foi embranquecido pela sociedade, pela história. Mas Machado de Assis é um homem negro. Então, vamos voltar aqui. Qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro. Eu não acredito que ele seja só um romancista, né? Eu considero Machado de Assis um dos maiores literatos da literatura brasileira, que foi além de seu tempo. Então, assim, através da personificação que ele fez dos objetos inanimados, e essa personificação faz com que esses objetos tenham atos humanos. Ele quer mostrar como a vida é marcada por bajuladores, né? Como o homem é egoísta, vaidoso, orgulhoso, prepotente, se acha melhor do que o outro. E ao final também ele traz uma mensagem a respeito da educação, porque ele contou essa história, ele narra que Machado de Assis não, né? O narrador da história conta que disse essa história a um professor, e o professor disse: eu ando abrindo muito caminho para gente medíocre. Porque apesar, a linha jamais costuraria um vestido sem a ajuda da agulha. Assim como a agulha não teria função nenhuma se não houvesse uma linha. E aí aparece o alfinete com uma visão completamente egoísta, com uma visão completamente despreendida do trabalho em equipe, por exemplo. E o professor analisa quantas vezes ele abriu caminhos para alunos, né, ou para outras pessoas que continuavam a ser soberbas, medíocres, e é sobre isso que o texto fala. 9. Pesquise no dicionário ou com pessoas ao seu redor o significado da palavra coso, coser, que aparece no texto a agulha e a linha. Eu já disse para vocês que coser é a mesma coisa que costurar. Coser com S é a mesma coisa que costurar. E coser com Z é a mesma coisa de cozinhar. É um arcaísmo, podemos dizer que nós quase não usamos essas formas verbais, nós falamos mesmo costurar e cozinhar, mas esse verbo ele existe dicionarizado e nós podemos utilizá-lo sim. Coser com S, eu repito, é costurar, e coser com Z é o ato de cozinhar. Número 10. O que você achou da história? Explore um tema que lhe parece importante a partir da história lida, a agulha e a linha. Se possível, dê exemplos do seu dia a dia. Então, eu quero que vocês... Eu não, né? O PET está sugerindo e eu quero que vocês façam, porque o PET está sugerindo que vocês peguem algum tema, algum ponto importante da história e deem exemplos no seu dia a dia de coisas que acontecem de maneira similar a esta relação destes objetos da costureira, ok? Apenas eu lerei quando vocês me enviarem. Vamos aí para semana 3, nós vamos estudar charges e tirinhas, né? Vocês já fizeram essas atividades, eu espero que vocês tenham feito essa atividade. E aí nós vamos ver os contextos de produção, né? De cada uma delas, interpretação de texto, compreensão de texto, e vamos lá. Observe esta imagem e descreva o que lhe chama a atenção. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Este texto foi extraído do site Literatura Pretensiosa, de 2017. Então, como vocês compreendem esse texto, né? Nós temos aqui um senhor falando, inclusive, com um megafone. Eu não consigo marcar. Um senhor aqui no canto esquerdo da charge, um senhor falando com o megafone ao contrário. Ele está tentando, né, passar um recado para o homem que está lendo com o megafone ao contrário, ou seja, é ignorante a ponto
de não saber utilizar um megafone. E aí nós temos um monte de gente ignorante. O que são pessoas ignorantes? São pessoas que têm pouco conhecimento, são pessoas que não buscam conhecimento, são pessoas que acreditam que a ciência, o estudo, que é comprovado, que é pesquisado, não é importante. E aí nós temos um homem sentado num banco lendo um livro, coisa que é cada vez mais rara, principalmente no momento que nós vivemos na atualidade. As pessoas acham lindo serem ignorantes e despejarem, vomitarem diversas coisas absurdas contra a ciência, principalmente. Nós temos visto isso na pandemia e temos visto isso de pessoas importantes, né? Que eu não, mas que parte da população elegeu para tomar conta do país. Então, a tirinha fala, né? Eu quero que vocês falem o que chama a atenção para vocês na tirinha. Mas a tirinha, ela fala a respeito disso. De um homem que busca conhecimento, né? Através dos livros. E em meio a uma multidão ignorante que fala com ele para ele sair com as mãos para cima, como se ler, como buscar conhecimento, como se falar através de embasamento teórico, né, fosse um crime. Porque porque o comum é que policiais virem para bandidos, eu coloco muitas aspas nesses bandidos aqui, que saia com a mão para cima, né, coloque as mãos para cima, e aí os ignorantes estão tratando esta pessoa buscando conhecimento como um bandido. Agora falem o que mais chamou a atenção para vocês, né? Isso aí é uma análise que eu fiz, uma interpretação que eu fiz da charge, mas falem o que mais chama a atenção de vocês. Olhem cada personagem, olhem o personagem que busca conhecimento, né? Ele tá em cores, enquanto a multidão, né? A manada, o efeito manada, né? Está toda cinza, e está enquanto a pessoa que está lendo, ela está quieta, introspectiva, enquanto as outras se acham demais. E o que a gente mais encontra hoje são pessoas que falam sem embasamento teórico nenhum, que vivem acreditando em correntes de WhatsApp ou em notícias de WhatsApp e que se acham superiores às outras, que acham que vão entender de filosofia, que acham que vão entender a respeito de ciência política, que acham que vão entender agora na pandemia de biologia e medicina apenas através de informações do WhatsApp, sem nenhum embasamento científico. Então, vejam o que chama a atenção. Nós fizemos aqui uma análise, mas vejam o que chama a atenção de vocês, tá bem? Na charge, há uma forte crítica a uma situação bem cotidiana da sociedade contemporânea. Qual é ela? A que outro elemento podemos comparar o livro na situação posta na charge? A pessoa que lê pode ser comparada a uma pessoa violenta que necessita ser desarmada ou parada? Por quê? Vamos na primeira pergunta. Na charge há uma forte crítica a uma situação bem cotidiana da sociedade contemporânea. Qual é ela? É o que eu acabei de dizer, de pessoas que não estudam, pessoas ignorantes, pessoas que não buscam conhecimento e que acham que através de achismo, que através de conhecimentos não embasados, criticam aqueles que estudam, que confiam na ciência. Lembrando, gente, que a ciência não é só a ciência biológica, são só as ciências exatas, como física, não é apenas a ciência como química. Nós temos que lembrar que as ciências humanas existem. A política é uma ciência. As relações sociais, antropologias, a política, como eu disse, são ciências. A filosofia é a ciência mãe de todas as outras. Não existiria nenhuma ciência se a filosofia não existisse. É ela que é a base para o surgimento de qualquer outra ciência.
Então, a crítica que nós vemos aqui é de pessoas que não buscam conhecimento, que não têm embasamento teórico e que querem combater a todo custo o conhecimento. Aqui, outro elemento, podemos comparar o livro na situação posta na charge. Eles já respondem a pergunta depois, que é uma arma, né? O livro pode ser considerado uma arma. Não é à toa que quando, nos filmes principalmente, a gente vê isso sempre, quando a polícia pega o bandido armado, fala para ele soltar a arma e colocar as mãos para cima. Perdão aqui por ter virado. A pessoa que lê pode ser comparada a uma pessoa violenta que necessita ser desarmada ou parada. Por quê? Não pode ser comparada a uma pessoa violenta. Porém, hoje, principalmente na contemporaneidade, são sim consideradas perigosas as pessoas que têm conhecimento, as pessoas que leem, as pessoas que acreditam nas teorias, as pessoas que leem a respeito de todos os aspectos da sociedade, as pessoas que valorizam a ciência. O livro, gente, ele é sim uma arma. Eu já disse a vocês que o conhecimento é a única coisa que ninguém jamais poderá tirar de vocês. Então, o conhecimento ele é muito importante. O conhecimento ele vai contra a ignorância. O conhecimento ele vai contra os preconceitos. O conhecimento ele vai contra as minorias serem colocadas sempre em um lugar menor, em um lugar afastado. Eu não estou encontrando a palavra que eu gostaria de dizer. Então, sim, o conhecimento é muito importante e ele acaba com muitos sistemas perpetuados na nossa sociedade. Foi o conhecimento que acaba cada dia com o coronelismo que nós vivemos na nossa região, não só na nossa região, em outras que ainda existem. É o conhecimento que faz com que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. É o conhecimento que faz com que a homofobia diminua. É o conhecimento que faz com que cada vez mais, não que isso seja suficiente, as pessoas negras, pretas, tenham acesso aos ambientes de estudo e à ascensão social, ok? Então, vamos lá. Lembrando que há não muito tempo atrás, né? Há 200 anos atrás apenas, os negros eram considerados seres sem alma. Atividade número 2, nós vemos aqui Machado de Assis, é uma charge, né, dele, só que ele branco, como ele aparece em diversos livros. Quando vocês pegarem livros de Machado de Assis, ai meu Deus, estou falando muito Assis. Quando vocês pegarem livros de Machado de Assis, procurem a foto dele no livro. Em muitos livros ele aparece embranquecido. Então, vamos lá o que ele está dizendo. Por que eu estou branco no comercial da Caixa? De vergonha da equipe de pesquisa, ué. Ele está branco de vergonha, né? É o que ele quis dizer. A partir da leitura desse texto acima, em forma de charge, gostaria que comentasse acerca do que seria essa chateação de Machado de Assis. No Brasil, há um apagamento do pertencimento étnico de pessoas importantes, assim como há uma propaganda exagerada de que as pessoas que deram certo são brancas. Comente. Eu acabei de comentar aqui para você, né? O racismo fez com que, durante muitos anos, personalidades negras importantes fossem embranquecidas, principalmente porque antigamente as fotos eram em preto e branco, algumas eram feitas através de pintura, né? E não necessariamente através de uma câmera fotográfica. E ele, um homem branco, foi interpretado numa propaganda, um homem negro, me perdoem, gente, eu tô muito doida hoje. Um homem negro foi interpretado numa propaganda por um ator branco, que oculta a etnia, que oculta os traços negroides de Machado de Assis. E isso não acontece apenas com Machado de Assis.
é renegado aos negros até hoje suas raízes. E eu já disse isso para vocês, como a religião africana é tida como coisa do capeta, como as pessoas negras são vistas como bandidas muitas vezes. Eu já dei o exemplo para vocês de que eu já vi muitas pessoas negras serem paradas por policiais. Isso é sistêmico, isso não é culpa apenas dos policiais, o racismo ele é estrutural. E muitos jovens brancos que vendem drogas aqui no bairro onde eu moro, que é um bairro de classe média, não são parados, não são sequer questionados a respeito de seus atos criminosos. Lembrando que eu fui muito além, tá? O que Machado de Assis está falando nessa charge é que ele está indignado, ele está envergonhado, porque um cara branco interpretou o seu papel num comercial. E lembrando que Machado de Assis sofreu um embranquecimento histórico. Ele não era um homem branco, Machado de Assis é negro. E a maior parte das fotos que você encontra de Machado de Assis, ele está branco, tá? Ou pelo menos embranquecido. Vamos aí à semana 4. Textualização do discurso poético. Nós vamos falar sobre intertextualidade, metalinguagem. Vamos lá. Poesia é estrada movediça. Nós vamos continuar falando de Machado de Assis, né? Saudade, Machado de Assis. Por que sinto falta de você? Por que esta saudade? Eu não te vejo, mas imagino suas expressões, sua voz, teu cheiro. Sua amizade me faz sonhar com um carinho, um caminhar à luz da lua à beira do mar, à beira-mar. Saudade é este sentimento que vazio, que me tira o sono, me fazendo sentir um triste abandono. É amizade, eu sei. Será amor, talvez. Só não quero perder sua amizade, esta amizade, que me fortalece e enobrece por ter você. E aí, curtiu esse material? Que tal você escrever uma poesia dizendo da saudade que sente dos eventos, dos encontros, da saída de casa, das viagens, dos sons dos festivais ou mesmo da pelada que você jogava junto aos colegas antes da pandemia? Bom, é para vocês escreverem um pequeno trecho, né, falando sobre a saudade que vocês sentem da vida normal que vocês levavam antes. Lembrando, a titia lembrando aqui, que eu sei que a maior parte de vocês está vivendo a vida normalmente nessa pandemia, que não deveriam, mas estão vivendo a vida normalmente nessa pandemia. Mas talvez alguma coisa tenha mudado, então escrevam aí a saudade de algo que mudou, ok? Sobre textualização do discurso poético, gente, o discurso poético não necessariamente ele vem em versos, tá? O discurso poético, a poesia, ela tem mais a ver com o conteúdo do que com a forma. O poema é a forma em verso, né? Mas o discurso poético, ele pode vir escrito muitas vezes em prosa. Então, façam aí o textinho de vocês e vamos para saber mais quem foi Machado de Assis. Nascido no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis foi escritor, dramaturgo, jornalista, poeta e crítico. Filho de Francisco José de Assis, operário, e Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, está morrendo ainda muito cedo. Foi criado pela Está escrito errado. A mãe dele, morrendo ainda muito cedo. Foi criado pela madrasta, Maria Inês, que teve muita dedicação e o matriculou numa escola pública, a única que conseguiria frequentar. Tinha facilidade no aprendizado, mas só cursou o primário e aprendeu latim e francês com uma senhora que conheceu. Com a morte do seu pai, teve que ajudar sua madrasta a vender doces e ainda assim estudar. Era epilético, gago, mulato. A palavra mulato hoje é considerada pejorativa, tá, gente? Porque vem de mula, porque mula não é um animal puro, né? Mas ele era mestiço, né? Era mulato, aqui no texto está dizendo que ele é mulato. Pobre e sofria muito preconceito.
Com 19 anos, tornou-se também revisor do jornal Marmota Fluminense e conheceu grandes escritores como José de Alencar e Gonçalves Dias. Também escreveu para outros jornais e revistas, como para o Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, O Espelho, A Semana Ilustrada e Jornal das Famílias. Suas obras são divididas em duas fases. A primeira é a romântica. Machado de Assis ele começou, gente, a escrever na época do romantismo. Apesar de as obras dele mais aclamadas e consideradas mais importantes, são pertencentes ao realismo, tá? A primeira é a romântica, e vocês não estudaram romantismo e realismo, era pra gente fazer isso esse ano, mas nós vamos estudar quando estiver perto do Paz, tá? Podem me aguardar. Vamos lá. A primeira é a romântica, em que os temas principais são o amor e os relacionamentos. A segunda fase é a realista, na qual o autor começa a explorar, por meio de seus personagens, a análise do ser humano, suas vontades, necessidades, defeitos, qualidades, pensamentos, caráter moral, lembrando que são os defeitos, as falhas de caráter, a hipocrisia também da sociedade, sempre denunciadas nos livros do realismo. Esse texto foi retirado do site Estudo Prático. Abraços e até o próximo encontro. Acabamos aqui a correção das 3 semanas do PET que faltavam. A semana 2, 3 e 4. Eu mandei para vocês no grupo, acredito que vocês não ouvirão até aqui, mas se eu conseguir lembrar, eu mando no grupo um áudio explicando. Eu mandei para vocês o PDF do livro Urupês com uma análise que eu consegui. E aí, não é para que vocês façam nada a respeito disso, tá? É porque eu não consigo falar na Cotec, eu perguntei para alguns colegas que trabalham na rede particular e eles também não sabem responder. A gente acredita que vai cair o conto Urupês, mas nós não temos certeza. E por este motivo, nós trabalharemos o livro Urupês. Nós trabalharemos dentro do PET, contando ponto, contando para que vocês passem de ano? Não. Nós faremos igual nós fizemos no ano passado, que vocês leram, assistiram às obras, e aí eu dei uma aula sobre um resumão para que vocês fizessem a prova, tá? Então, eu já tinha mandado todos os livros, todas as obras, na verdade, que vão cair no PAS, agora da segunda etapa, e mandei agora também o livro completo Urupês em PDF, juntamente com uma análise que eu consegui. Então, já leiam para que vocês se preparem para a nossa aula, que será em janeiro ainda. Não será por agora, será próximo ao PAS, porque eu sei que senão vocês vão esquecer. Tá? Então, um grande beijo e até a próxima aula.